Legal, estamos de volta com Conexão Popular. No primeiro bloco nós falamos sobre levantamentos, amostras, censo, falamos sobre o IBGE e a vida no dia a dia da população. E agora nós vamos falar do dia a dia do torcedor taubatiano. Torcedor do Taubaté, do Esporte Clube Taubaté, que vive a expectativa da montagem da equipe, Série A2 em 2025, uma busca já de anos e anos e anos para tentar o acesso. E aqui no Conexão a gente dá espaço para o nosso Esporte Clube Taubaté, sim. E eu trago aqui do estúdio hoje o Leonardo Silvério. O Leonardo Silvério é o encarregado, né, de fazer com que o Esporte Clube Taubaté realize uma campanha satisfatória em 2025, ao contrário do que aconteceu em 2024, que foi pífia, e o Leonardo Silvério assumiu essa condição de fazer a torcida do Taubaté feliz. Leonardo, posso chamar de Léo? Claro, tranquilo. Léo Silvério, executivo de futebol do Esporte Clube Taubaté, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Eu agradeço, é um prazer estar falando com vocês. Léo, vamos lá, começa se apresentando para a torcida, você já tem acesso na sua carreira, já foi adversário do Esporte Clube Taubaté em 2015, quando você estava na equipe do Atibaia, o Taubaté teve o acesso. Se apresenta para nosso torcedor aqui. Na verdade, meu nome é Leonardo Silvério, sou executivo de futebol, iniciei minha carreira como atleta, aí depois parei de jogar cedo, gostava dessa área de fora do campo, me preparei para exercer essa função, né, de gerente, executivo, né, diretor de futebol, como é chamado no mercado. Assumi a equipe do Atibaia, levamos a equipe da Bezinha para a Série A3, aí depois da Série A3 para a Série A2, na primeira oportunidade a gente até subimos junto com o Taubaté em 2015, mas a gente não pôde subir devido ao estádio, que o Atibaia não tinha um estádio para jogar a Série A2. Ficamos na 3, depois no outro ano íamos subir novamente, mas não podia subir. Depois, no outro ano, a gente acabou subindo novamente e acabou, vamos dizer assim, mudando de sede e conseguindo um acesso. Fizemos a Série A2, chegamos nas quartas de finais, né? Perdemos São Bernardo, que hoje está na Série C, praticamente na Série B do Campeonato, né, brasileiro também. Depois acabei saindo do Atibaia, passei pelo Comercial de Ribeirão Preto, fui para o Noroeste, passei pelo Noroeste também, mas foi rápido, uma Copa Paulista. Aí acabei indo para o Pouso Alegre, onde a gente tirou o time da terceira divisão do Campeonato Mineiro, levando até a primeira divisão, e depois sendo vice-campeão brasileiro da Série D, conseguindo acesso para a Série C do Brasileiro. Aí passei pelo São Bento, também de Sorocaba, e agora estou aqui no Taubaté para a gente realizar um grande trabalho aí na Série A2. E como é que você encontrou esse Esporte Clube Taubaté, Leonardo? Me conta para a torcida. Como é que você encontrou? Quero saber a parte estrutural, o estádio, como é que está essa situação que você encontrou no Taubaté? Na verdade, a gente sabe da dificuldade dos clubes do interior, né? Não é fácil a gente... Os clubes do interior passam por muitas dificuldades, ainda mais eu vejo assim uma equipe igual o Taubaté, eu digo que ele está um pouco a gente encontra, né? A gente pode dizer assim, um pouco na contramão do futebol. Pelo seguinte, a gente tem uma baita de uma área social ali, né? O clube, vamos dizer assim, a gente se expõe dentro do clube, uma baita de uma área social que não serve para nada hoje, está lá, vamos dizer assim, como se fosse um elefante branco, um estádio que, vamos dizer assim, é do clube e você tem vamos dizer assim, ele está muito bem cuidado, a federação foi lá essa semana, falou que é um dos melhores gramados que ela tem visitado da Série A2, é o nosso, nessa questão de cuidado e tudo mais. Então, assim, a gente tem feito as melhorias que precisa dentro, mas nós sabemos também que há custos. E quando eu digo na contramão, por quê? Porque nós temos uma sede social, mas não temos um centro de treinamento. Temos um estádio que hoje, normalmente, os estádios ficam à mãos do poder público, e no Taubaté é diferente. O Taubaté, vamos dizer assim, ele cuida do seu próprio estádio, ele tem as despesas com o seu próprio estádio, que isso atrapalha nos investimentos para possíveis ou categoria de base ou até mesmo do profissional. Então, acho que assim, e a cidade, ela só tem um estádio. Então, você vê, a semifinal do Amador essa semana foi lá, o segundo jogo da semifinal vai ser lá, a final do Amador vai ser lá, porque quando precisa de eventos, vamos dizer assim, ou jogos na cidade de poder maior, você tem que levar para o estádio.
Isso, vamos dizer assim, para o Taubaté ficar mantendo a custos. E custos não são baixos. Você pega uma coisinha que quebra, uma irrigação que quebra, já é uma despesa muito grande para o time. Então, eu acho que o Taubaté, assim, teria que ter um centro de treinamento para ele. O seu estádio, no meu ponto de vista, ele já teria que ser uma coisa, vamos dizer assim, junto com vamos dizer assim, uma concessão junto com a prefeitura, e para poder ambos estarem cuidando, porque, vamos dizer assim, não é só o Taubaté que usa. A prefeitura não aplicar dinheiro, recurso nenhum no estádio por ser particular. Então, assim, é uma coisa que eu acho que deveria, vamos dizer assim, ter vamos dizer assim, uma parceria, não sei como que isso aí juridicamente ou, né, poderia ser feito, mas assim, para poder também tirar um pouco do Taubaté isso aí, porque todos acabam usando o estádio e, vamos dizer assim, a conta quem paga acaba sendo o Taubaté, né? Agora, me diga uma coisa, Leonardo, há um desequilíbrio de gestão no Esporte Clube Taubaté. Você tem uma sede que é inóspita, não tem nenhuma utilidade realmente, às vezes é alugado para uma empresa, mas ela não gera receita para o Esporte Clube Taubaté. O estádio do Esporte Clube Taubaté é talvez na região mais valorizada da cidade. Você, lá dentro, você vê algum tipo de planejamento ou de ideia do que fazer com essa sede social? Alguém conversou com você? Alguma maneira daquilo gerar receita para o Esporte Clube Taubaté? Olha, a minha ideia, né, mas assim, eu particularmente, o que eu faria? Eu tentaria vender a sede, vamos dizer assim, porque não tem um centro de treinamento para ter a sede. E faria um centro de treinamento numa área um pouco mais onde hoje os clubes, vamos dizer assim, Série B, até Série A de brasileiros, os seus centros de treinamento são todos um pouco afastados da cidade. Sim. Entendeu? Então, assim, é lógico, eu não conheço muito para falar aqui um pouco da cidade de Taubaté, mas eu venderia a sede, faria um centro de treinamento numa área um pouco mais afastada da cidade, uma área um pouco mais perto da área rural, e, vamos dizer assim, para poder formar, vamos dizer assim, atletas, você trabalhar com categorias de base, você poder, vamos dizer assim, aí sim ter um trabalho de formação e ter seu próprio centro de treinamento, para você poder hospedar seus jogadores, aí você já não tem mais, vamos dizer assim, despesa de hotel, despesa de quando você contrata jogadores, essas coisas, vamos dizer assim, tudo mora... Um clube revelador também. Um clube revelador e um clube, vamos dizer assim, respeitado, porque, vamos dizer assim, uma estrutura dessa, localização, a camisa que tem o Taubaté, quem não vai querer jogar no Taubaté? O que o Mirassol fez? Que as pessoas veem o Mirassol hoje? Foi investindo em categoria de base e investindo em CT, não foi? Isso, o Mirassol começou com esse trabalho mais ou menos que a gente falou, e quando ele teve a primeira venda do Luiz Araújo para São Paulo, que foi onde ele conseguiu um dinheiro alto, que ele capitalizou, ele fez seu centro de treinamento, que hoje é o carro-chefe dele para, vamos dizer assim, colocar o Mirassol onde ele está. Ô, Leonardo, uma questão que também se conversa muito, principalmente a mídia, né, da grande imprensa, fala do fim do campeonato regional. Não sei se é falta de conhecimento, mas o campeonato regional é o que move a paixão da torcida, na minha avaliação. As grandes rivalidades se dão assim. Eu não estou falando de Palmeiras e Corinthians, eu estou falando de Taubaté e São José, de Taubaté e Guará, Esportiva de Guará um tempo atrás, né? E outras regiões também tem os derbys e tem os clássicos. Qual é o raio-x, a fotografia do futebol do interior hoje, na sua avaliação? Você que já correu esse interior todo aqui. Nosso futebol do interior está quebrado mesmo? Hoje eu falo assim, né, que o futebol paulista, ele é vamos dizer assim, ele tem uma ajuda muito grande da federação. A gestão que o Reinaldo faz na federação é uma gestão, assim, para os clubes maravilhosos. Para a gente que, vamos dizer assim, já trabalhou em outros estados, você pega Minas Gerais, ou em outros estados que a gente não tem oportunidade, mas a gente conhece bastante, né, bastante pessoas que trabalham. Perto de São Paulo é uma diferença muito grande. E os clubes de São Paulo já passam dificuldades mesmo tendo uma grande ajuda da federação. Você imagina assim, os clubes do interior de outros estados, entendeu? Então, assim, a dificuldade do clube do interior ela é muito grande. Se a cidade ela não abraçar o clube realmente, ela não, vamos dizer assim, a cidade mesmo, ela gerar recursos para o clube, questão de patrocínio, de ajuda, de coisas nesse sentido, é muito difícil um clube ele conseguir se tocar. Ele precisa da ajuda da cidade. A cidade, quando você fala, Leonardo, é a população, né? Porque a gente população, teve casos, empresas, por exemplo, de prefeitura, empresas. Isso, que patrocina, Porque isso. a gente teve casos, por exemplo, em que o prefeito de São Caetano abraçou a equipe. Uma época, o São Caetano foi destaque no futebol nacional e hoje, né, não está assustando mais ninguém. Existem casos em que se a prefeitura não abraça a equipe, o que tem lá as suas
contraditórias com relação a isso, porque dinheiro público não pode ser investido, Claro. né? Mas a maioria das vezes que você vê um time se destacando, tem por trás a ação do executivo. Mas é que eu digo assim, o poder público, vamos dizer assim, o que a gente fala quando o poder público pode ajudar? Viabilizar. Aí a gente não quer o dinheiro público, a gente não quer o dinheiro que, vamos dizer assim, é Exato. da educação, que é da saúde, a gente não quer que a prefeitura tire, nem pode, claro, esse dinheiro. Mas, assim, o prefeito ele pode ligar nas empresas parceiras, pode ligar, pô, ajuda o clube aí, pô, é um campeonato importante, é o nome da cidade, tudo assim, e os parceiros, vamos dizer assim, da prefeitura, da cidade, ajudar o clube. Isso aí é uma coisa legal, isso aí não está tirando dinheiro público, então ele está tentando ajudar com parceiros para a equipe. Então, acho que isso aí é muito importante para a sobrevivência do clube do interior. Conta pra gente aqui o seguinte, quando é que você começa a anunciar nomes? Na verdade, a partir Já tem a comissão técnica na cabeça? Como é que está essa situação? A gente tem alguns nomes na cabeça, né? A gente tem conversado aí com 2, 3 nomes. Ainda Qual é o perfil que você imagina, o Leonardo, para técnico? Cara, a gente quer um perfil, vamos dizer assim, de treinador vencedor, treinador que venha, realmente abrace a causa, saiba, vamos dizer assim... Que já tem uma identidade com a cidade ou não? Não precisa nem ter uma identidade com a cidade, ele entenda o que significa o esporte, o Taubaté, o Esporte Clube Taubaté, em primeira mão. Ele tem que saber onde ele está vindo, o que ele vai encontrar, vamos dizer assim, o que tem de bom e o que tem de ruim, entendeu? Não adianta chegar a contar 1000 maravilhas e chegar aqui e ser outra coisa. Não, as dificuldades são essas, as coisas boas são essas, entendeu? Então, assim, você quer assumir o problema, você quer abraçar e ir com a gente até o final, entendeu? Então, assim, a primeira pergunta tem que ser essa, não é o nome, tem que saber se o treinador vai encaixar no que a gente está buscando. E dentro disso, aí a gente buscando as peças para a gente poder montar uma equipe, vamos dizer assim, qualificada. E a torcida, ela tem os seus próprios dogmas, né? Então, muito se fala, por exemplo, para disputar a Série A2, tem que ser rato de A2, tem que ser o cara que tenha a vivência, que tenha acessos. É por aí mesmo? Ou você pode trazer perfeitamente um jogador que, com um pouco mais de idade, da Série A1, né, que tem essa casca já da Série A1 para disputar uma Série A2, que é um jogo mais pegado. Como é que você vê a montagem de um plantel para poder ser bem sucedido na A2? Eu acho que, primeiramente, eu uso a palavra que o jogador tem que estar de geladeira vazia. O que é a geladeira vazia? Não adianta eu trazer um jogador que ele já é milionário, que ele já passou pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo São Paulo, ele vem aqui só para dizer que vai, vamos dizer assim, completar mais 6 meses de carreira, mais 3. Vem roubar na gíria aqui, né, que é usada no futebol. Não, esse perfil, eu acho que, vamos dizer assim, ele está acabando no futebol e ele tem que acabar. A gente tem que trazer jogadores que eles almejam vir para o Taubaté, fazer uma competição e pensando que ele tem que sair do Taubaté para uma Série B do Campeonato Brasileiro. Ele topa o desafio. Ele topa o desafio, tem que correr, tem que dar a vida, tem que ser o melhor jogador da divisão para aí sim ele poder crescer. Então ele vem pensando grande. Se a gente trazer um jogador que ele não pensa mais em coisas grandes para a carreira dele, ele vai vir aqui para ser mais um, ele não vai botar o pé a hora que precisar. Hoje está muito sol, hoje a viagem é lá para Prudente, 7 horas de viagem, eu não vou pegar o ônibus, vou falar que eu estou machucado, tomo o terceiro cartão. Então, assim, não é o perfil que a gente vai buscar. A gente vai buscar o perfil do jogador que ele quer, o jogador que realmente vista a camisa do clube e busque, vamos dizer assim, seus objetivos. Nós podemos falar que temos ainda alguma coisa da base, ô Leonardo? Da nossa base, que sempre teve uma participação, sempre fizeram jogos interessantes com os grandes clubes. O que sobrou da nossa base? Hoje a gente encontrou um sub-20, vamos assim, numa dificuldade muito grande. Quando a gente chegou, estava jogando o Campeonato Paulista, conseguiu classificação da primeira para a segunda fase meio que no sufoco, a segunda fase não foi boa. Então, assim, hoje, assim, a gente não pode extrair muita coisa pensando no profissional. Porque o trabalho da base também não é do dia para a noite, né? Acho que é por isso que se chama trabalho de formação. Você tem que ir formando os atletas, a gente tem que... não é um trabalho de, vamos dizer assim, vou trazer 10 jogadores agora para a Copa São Paulo e esses 10 jogadores vão dar fruta. Não, formação, você tem que estar trabalhando, tem que estar olhando, tem que estar observando que nós, desde que eu cheguei aqui no clube, que a gente já está fazendo bastante, estamos observando mais os garotos da cidade também. Vocês olham o futebol amador, Leonardo?
Agora O estamos juvenil do começando Amador, por exemplo. a final do juvenil, é uma que vamos levar para o estádio também, entendeu? Então, assim, estamos acompanhando, já tem jogadores que estavam jogando no juvenil aí no campeonato, já estão integrados no grupo Excelente do clube. notícia. Então, assim, a gente tem olhado, essa semana chegou mais um jogador também que estava jogando no juvenil que a gente trouxe. Então, assim, nós estamos olhando, estamos buscando, vamos dizer assim... É um material que está aqui. O material Pra que ser está aqui, lapidado. e eu tenho certeza que todo jogador que está aqui jogando no Campeonato Amador, ele quer vestir a camisa do Taubaté. Um sonho. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho, já temos 3, 4 jogadores, assim, nesse perfil que a gente foi garimpando aí, né, do Campeonato Amador e está trazendo para a gente tá no nosso elenco e vamos dizer assim... Tem algum jogador ainda na nossa folha? Não tem nada, você vai começar do zero mesmo. E qual é o número de jogadores que você quer fechar o elenco para esse ano? Na verdade, sim, a federação, ela põe um número máximo de 26 jogadores, 26 atletas, né? tá. Então, acho que nós vamos começar com um trabalho aí na faixa de 20, 22 jogadores, mais, vamos dizer assim, 2, 3 jogadores da categoria de base, outros que podem se destacar na Copa São Paulo, e depois, durante o campeonato, a gente vai vendo as necessidades. Estamos pensando em Copa São Paulo mesmo com essa situação da base? Nós temos que disputar, acho que a gente não pode fugir do... Continuar sendo sede também. Temos que ser sérios, não podemos fugir da raia, não podemos fugir do palco, nós temos que fazer com que a cidade, o atleta, ele abrace a causa e a gente consiga, porque não adianta a gente falar, tudo bem, a gente não tem a maravilha de um time que, vamos dizer assim, mas não adianta a gente chegar e falar, então não vamos disputar. Não, nós temos que disputar, para a gente motivar quem está vindo, motivar a cidade, motivar o poder público, motivar as empresas para poderem estar apoiando o clube. É muito fácil você chegar e falar, não vou disputar. Isso vamos dizer assim, é ser covarde. Não, vamos para cima, vamos disputar. Movimenta a região também. Claro, né? temos que botar, Porque... temos que ir para dentro, não tem... Deixa eu te fazer uma conversa. pergunta, então. A gente falou das dificuldades dos clubes do interior, não é um privilégio do Taubaté, né? É o futebol interior. E se ele falou que em São Paulo a coisa é difícil, que é um oásis em nível nacional, o que você acha? Porque a mídia está noticiando muito, o Leonardo, a possibilidade do Taubaté vir a ser uma SAF. O que você pensa desse modelo de gestão? Olha, a SAF, ela existe uma SAF boa e a SAF ruim, como qualquer outras coisas no mercado. Às vezes eu falo, às vezes é melhor estar só do que mal acompanhado, ou você tem que estudar muito bem quem é o parceiro que está querendo vir do seu lado. Para depois não acontecer igual aconteceu no Vasco, igual aconteceu em outros lugares que, vamos dizer assim, que a SAF foi rompida. A SAF, ela pode ser importante para o clube? Pode. Ela pode ser uma salvação? Pode, mas amanhã também não pode. Eu vejo assim, e eu vejo que o Taubaté é um clube muito grande, tem uma camisa, uma cidade maravilhosa, que se todo mundo abraçasse, ela não precisaria virar SAF. Vamos dizer assim, ela poderia continuar, vamos dizer assim, fazendo o seu trabalho, vamos dizer assim, revelando jogadores, fazendo o trabalho, vamos dizer assim, tem que ser feito no futebol. Porque viver do quadro associativo não tem a menor possibilidade. Então, assim, se fosse abraçado realmente, eu acho que não precisaria. Agora, se não tiver ajuda, se não tiver como, vamos dizer assim, você ter esses tipos de ajuda, eu acho que, assim, a SAF seria bem-vinda nesse ponto. Está se conversando isso lá no interior na diretoria? Como está sendo noticiado? Assim, não tem nada oficial, assim, igual soltaram Esquece ontem uma matéria. Isso. Não, esquece, não tem como, o tempo não é hábil, entendeu? Então, assim, não adianta se falar em SAF, existe muita gente que vem e fala, vamos fazer SAF, mas como vamos fazer SAF? Não, a gente quer isso, a gente quer aquilo, tipo assim, quer continuar dependendo do clube. A SAF, ela praticamente tem que se bancar. Então, assim, existe a SAF séria, existe os curiosos do futebol. Então, você tem que tomar muito cuidado onde você vai pisar, entendeu? Então, assim, por isso que a diretoria, o Conselho do Taubaté já teve sondagens, já teve coisa, mas, assim, às vezes acaba não fechando, porque você também não pode entregar seu clube. Tem que fechar a conta direitinho. Tem que fechar a conta direitinho. Você não pode entregar seu clube para qualquer um tocar e acabar, às vezes, com um clube de uma história igual é o Taubaté. Você tocou no assunto que é importante. O Taubaté, ele tem um patrimônio incalculável aqui no Jardim das Nações. Sim. E uma SAF simplesmente chegar aqui, venha a nós, ao vosso reino, nada é complicado. Então tem que sentar e ser negociado. Claro, entendeu? Então, assim, por isso que eu digo que não é uma situação fácil. Chegar, a SAF, quem vê de fora, acho que a SAF é lindo, maravilhoso. Vem aqui, vamos pôr 30 milhões, 20 milhões, 15 milhões. O modelo lá do São José é bom?
Você conhece? Cara, assim, eu não conheço, assim, profundo, mas você vê, já no meio do campeonato lá, primeiro problema que deu, aí já quero sair, já quero, não tá bom, vamos, entendeu? Assim, é o que eu falo, futebol não é uma empresa, é muito diferente de uma empresa. A cobrança no futebol, ela é muito diferente de uma cobrança numa empresa, entendeu? Então, assim, às vezes quem tá acostumado só tá sentado lá em cima, no ar-condicionado, lindo, maravilhoso, vendo as coisas funcionar, e vem no futebol que você mexe com paixão, mexe com torcida, mexe com trairagem, mexe com tudo, é um mundo totalmente diferente. Então, que eu falo, não é fácil você tocar o futebol igual muita gente acha que Tá disposto? o futebol é só chegar, botar a camisa e jogar, entendeu? Botar a camisa e jogar é a parte mais fácil. Por trás existem muitas coisas que são Tem que estar disposto. muito mais difíceis, claro. Tem que estar disposto e tem que ter a carteira aberta, né? Com certeza. Porque o SAF chega, ou quem quer controlar um futebol, tem que estar com a carteira aberta, porque o gasto é imenso. Como é que está sendo feita a captação de receita para esse campeonato que vem agora? Na verdade, a gente terminou agora um lançamento, né, de uma cartilha, né, de patrocínios, né? Tem uma pessoa que está responsável, está tentando buscar alguns patrocinadores para estar ajudando tanto a equipe da Copa São Paulo como a equipe da Série 2. Então, vamos dizer assim, está correndo aí a cidade aí para tentar buscar parceiros, tentando buscar patrocinadores para poder estar junto do Esporte Clube Taubaté. Vai montar um time para subir? É difícil quando a gente Porque a realidade é a seguinte, eu vou manter um time para fazer uma campanha digna, ou eu vou montar um time para subir. Eu acho que sempre quando você fala de Taubaté, você tem que pensar grande. A gente não pode pensar pequeno quando a gente fala em Taubaté pela tradição, pela camisa, por tudo que representa o Taubaté. Pela torcida brava. Pela torcida que tem e tudo mais. Mas eu acho assim, nós temos que ter pés no chão, claro, mas saber que nós vamos montar uma equipe para brigar. Nós temos que vai ser a Série A2 mais difícil dos últimos anos. Você pega aí Ferroviária, prestes a subir para uma Série B de Brasileiro, Ituano já está numa Série B de Brasileiro. Então, assim, os times estão vamos dizer assim, se reforçando e estão cada vez mais estruturados. São José virou SAF agora, está com um poder aquisitivo muito grande. O São Bento está virando, vamos dizer assim, SAF também, vem com poder aquisitivo grande. O Linense acabou de virar SAF, vamos dizer assim, já disse que vai montar um time também para subir. Então, assim, não tem mais bobo, né? Que a gente fala, os bobos, teoricamente, já caíram. Então, você tem que estar esperto, e se você não montar um time pensando em classificar, pensando em acesso, você vai acabar brigando lá embaixo. Então, você tem que estar sempre, vamos dizer assim, cutucando os grandes lá, os times de Série B, porque senão você vai estar lá embaixo na competição e aí começa a ficar ruim, entendeu? Está com disposição suficiente para encarar essa empreitada, meu caro? Claro, temos que estar. Acho que a gente veio para isso e a gente é acostumado aos desafios, nada veio fácil para a gente, todas as conquistas que nós tivemos, nós nunca entramos como favorito e não vai ser dessa vez também que nós vamos entrar como favorito. Então, a gente sabe da dificuldade e vamos dizer assim, igual o mineiro, comendo quieto pelos cantos que a gente vai buscar nosso objetivo. Leonardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir aqui se apresentar para a torcida do Esporte Clube Taubaté, que sempre acredita. É uma boa campanha, o torcedor vai para o estádio, o torcedor apaixonado, o torcedor taubateano, você vai gostar. A única coisa que a gente pede para o torcedor é isso, que apoie o time, né, para a cidade também vir junto do clube, apoiar, porque vai ser um campeonato muito difícil, não vai ser fácil. Então, a gente precisa do apoio de todo mundo e tenho certeza aí que se todos apoiarem o clube, eu tenho certeza aí que nós vamos entregar um grande trabalho aí para o torcedor e para a cidade de Taubaté. Obrigado, Leonardo. Falamos com Leonardo Silvério, executivo de futebol do Esporte Clube Olha a pedrada que ele assumiu. Executivo de futebol do Esporte Clube Taubaté. E a torcida sempre abraça o burrão e não vai ser diferente esse ano de 2025. E com isso nós encerramos o Conexão Popular de hoje. Falamos no primeiro bloco sobre levantamentos e pesquisas do IBGE, agora sobre o Esporte Clube Taubaté. Assuntos diversos para você aqui no Conexão e assim sempre será. Até a próxima semana. Um grande abraço, obrigado pela companhia.